Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha e este é o Eu Vim de Entrevista número 30, 30ª edição aqui do nosso quadro de entrevistas com pessoas que têm relevância no mundo Santos Futebol Clube e às vezes eu espero que coisas diferentes também aconteçam. Saudades Dustin Santista, foi um grande episódio aqui, se você não viu, vale a pena. Mas hoje a gente vai manter o assunto no final de semana, a gente está colocando isso no ar no domingo, então no sábado você já recebeu que eu e Eduardo Futirinhas gravamos o assunto política do Santos. O tema é esse, falamos de algumas coisas sobre esse mundo, porque neste ano de 2026 temos eleição para presidente do Santos, e o episódio de hoje tem uma pessoa que se declarou publicamente como candidata, ou que pretende ser candidata. Vamos falar sobre isso. Ele foi candidato a vice em 2023 na chapa de Ricardo Agostinho, e eu falo com Ivan Ludovici. Tudo bom, Ivan? Como é que tá, Obrigado por Noronha? estar presente aqui. Obrigado por me Certinho? convidar. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Eu vou começar com a pergunta mais simples do mundo. Uhum. Você confirma, então, que é candidato? Sou candidato. Tá. Sou candidato, nada vai me fazer retroagir quanto a isso. Uhum. Vou manter. Tem aquele papo, muita gente vem falar para mim, que eles vão mudar o estatuto para não permitir novas candidaturas. Inclusive, eu protocolei um documento no clube quanto a isso. Faço aqui até um desafio ao presidente Marcelo Teixeira. Ver se ele Vontade. não, eu quero ver, se ele é macho mesmo de fazer o que ele tá falando, porque você gosta de cagão, né? Golpista, cagão tem medo de eleição. Até um grito que eu quero instituir para a torcida, caso ele tente mudar o estatuto. Porque isso é coisa de quem não é estadista, não é democrático e quem quer dar golpe no Santos. Então eu acredito que ele não é nada disso. Tenho fé nisso. E espero que ele não mude o estatuto, que ele mantenha como está. E que se queira ficar, que fique no voto, como tem que ser feito. Vamos falar sobre essa questão do estatuto. A gente abordou isso aqui bastante ano passado, quando eu entrevistei Rodrigo Marino, quando eu entrevistei Vladimir Matos, quando eu entrevistei também Maurício Maruca, 3 dos outros candidatos de 2023. Nenhum cravou participação na eleição de forma como direta, como um presidente, como vice. Falaram que pretendem estar em chapas, mas você, então, tem feito esse discurso diferente. Conta até uma curiosidade. Jogo bola em Santos e uma pessoa que me acompanha, joga bola comigo, virou do nada e falou: Noronha, quem é o cara lá que tá investindo R$1 milhão em postagem no Instagram? Eu falei: não, vou entrevistar ele essa semana, fica tranquilo, que é o Ivan, e você vai saber mais sobre ele. Então, eu peço assim, vamos começar com calma, que você se apresente a quem não tá te acompanhando no Instagram, a quem não sabia ou não lembra da sua participação no pleito de 2023, se apresentar, falar quem é você, o que você faz e por que você quer ser presidente do Santos. Bom, eu sou um santista apaixonado. Eu sou um cara, antes de tudo, eu sou muito grato a Deus, Noronha, pela minha vida profissional, pessoal. Eu tenho 42 anos e tenho sucesso profissional, tenho sucesso financeiro, tenho sucesso familiar, sucesso com meus amigos, tenho poucos, mas bons amigos. E eu tenho minha vida muito bem estabelecida já com a minha idade. Eu agradeço muito a Deus por isso. Mas, como diria Nelson Rodrigues, futebol é a coisa mais importante das menos importantes. E o Santos, ele me tira o sono. E até por isso eu resolvi aceitar esse desafio. Quando eu comecei a conviver com a política do Santos, e tendo em vista o meu histórico profissional, tendo em vista tudo que eu já construí na minha carreira, e conhecendo as pessoas que orbitam o Santos, eu cheguei à conclusão que eu tenho certeza absoluta que eu consigo fazer muito melhor do que todo mundo que passou recentemente, desde Luiz Álvaro de Oliveira. Então eu resolvi sair do conforto do meu lar, da minha família, para poder investir nesse desafio. Eu não decidi da noite para o dia ser candidato a presidente do Santos. Muitas pessoas até criticam, falam, mas você foi precipitado. Eu acho isso um absurdo. Quem quer ser candidato a Mas a presidente? precipitação seria o que? Anunciar agora? Isso, Tá, muita gente falou isso para mim. entendi. E eu acho isso um absurdo. Primeiro porque você não declarar candidatura é simplesmente apoiar quem está aí. Uhum. É basicamente isso. Que está destruindo o clube já vai fazer 30 anos quase, juntando família e tudo mais. E ninguém pode decidir ser presidente do Santos da noite para o dia. A pessoa tem que ter um histórico pessoal, um background, né, profissional, familiar, humano até, e se preparar. Eu vim me preparando para isso faz 2 anos, desde a última eleição ali mais ou menos. Não escolhi da noite para o dia, você candidato a presidente do Santos. Lógico que eu gostaria muito de não estar aqui, Noronha. Eu queria que o Marcelo Teixeira fosse o melhor presidente do mundo, que o Santos estivesse maravilhosamente bem. Eu ia estar na arquibancada comemorando o título, isso que eu queria de verdade. Mas infelizmente não é o que aconteceu. E com a Belmiro Holanda no Santos não vai acontecer. E é por isso que eu me pus meu nome, para enfrentar e derrubar a Belmiro Holanda. Você é procurador, também outras questões eu queria que você apresentasse para o pessoal, porque eu sempre recebo muito, principalmente
desde a eleição de 2020, talvez. Tal pessoa tem que entrar porque é empresária. Aí eu respondo, porque eu gosto dessa questão de falar. Não, mas veja só. Teixeira é empresário, Pérez é empresário, Rueda é empresário, Modesto é empresário, Laura é empresário, todos são empresários. Vocês colocam como empresário? Qual é a sua profissão, para o pessoal entender? Bom, quando eu me formei em Direito, eu me formei na Católica aqui de Santos, Uhum. eu decidi fazer concurso, a Tá. princípio. E eu tive uma carreira de muito sucesso nos concursos. Eu sou procurador do Estado, Uhum. eu passei em 6 concursos, 2 vezes em primeiro. São concursos dificílimos, né? Só a primeira fase é 4 vezes mais difícil que medicina na USP. Imagina as outras fases, que ainda tem mais 2 escritas e uma oral. E eu tive muito sucesso nessa área, graças a Deus. E optei por trabalhar em Minas Gerais. E por que Minas Gerais? Muita gente pergunta. Primeiro, porque é uma remuneração muito interessante. E Minas Gerais, ao contrário de São Paulo, a legislação permite que o procurador exerça atividade privada. Eu sempre Uhum. quis ter isso. E lá eu também tenho o meu escritório de advocacia. Tive um escritório de médio porte, vendi, hoje eu tenho um outro escritório. E graças a Deus também tive esse sucesso no empreendedorismo. Gosto muito sou inquieto, gosto de trabalhar, gosto de estudar. Na área acadêmica, fiz meu doutorado. Gosto muito de esporte, então hoje também sou procurador do TJD de Minas. E uma curiosidade, TJD, só para explicar pro pessoal, é a questão desculpa, esportiva, né? é o Tribunal de Justiça Desportiva. Tribunal de Justiça Esportiva. E quando eu me tornei procurador em 2013 em Minas Gerais, já em 2014 eu já fui eleito para representar os procuradores. Uhum. Com 1 ano de carreira, vindo de outro estado. E eu tenho um mandato ininterrupto desde 2014. Hoje eu estou no 3º mandato como presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais e no 2º mandato como vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Estado de Minas Gerais. Ou seja, eu estou com o meu trabalho sendo revalidado há 12 anos pelos 5.000 procuradores de todo o Brasil, aliás, os quais eu mando um abraço, que eu tenho Com muito carinho certeza por estão eles. assistindo o Ouvinte Santo, tenho certeza que todos assistem. Não, olha, Eu tenho fé nisso, tem que ter fé, tem que puxar meu próprio saco. Noronha, muita gente está assistindo sim e apoiando por minha causa. Aliás, eu fui recentemente promovido por merecimento na minha carreira. Promoção por merecimento, para quem não sabe, é pelo voto dos pares, né? Então, recentemente eu fui promovido. E então eu sou um cara, por isso que eu disse no começo, porque eu sou muito grato a Deus. Né? Eu, com meus 42 anos, eu logrei muito êxito na minha vida. Eu também trabalho com empreendimentos imobiliários, isso é algo que eu já tenho faz tempo. Já é uma tendência familiar, tinha pessoas na família que já faziam isso, e eu sigo nesse caminho. Então eu tenho essas diversas atividades. Eu gosto de trabalhar, Noronha. Eu gosto tanto de trabalhar que eu, legalmente, podia me licenciar da Procuradoria. Né? Eu tenho direito legal, como todo representante de classe, inclusive na CLT. E mesmo assim, eu não licencio. Eu acho que eu sou um case inédito na história desse país, uma pessoa que pode se afastar do trabalho Capaz. com remuneração e opta por trabalhar. Então, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de desafio. Por isso eu assumo vários e por isso estou aqui à disposição para assumir esse difícil desafio que é o Santos. Não tão difícil, já teve pior. Sempre dá pra piorar, inclusive. Você sabe que dá. Eu fiz um vídeo sobre isso. Difícil era pro Atier. Atier Jorge Cury, que o Santos ali estava brigando para. É um vídeo recente, né? Você publicou essa semana. Muito recente. Né? Difícil era pro Carlos de Barros, que pegou um jejum de 20 anos. Difícil era pro Atier, onde o Santos brigava ali, ele podia ser ou um Jabaquara, ou uma Portuguesa Santista. O Santos já era o maior time do mundo. Já era o maior time do Brasil na época. Mas era um momento decisivo ali quando a Tia entrou, né? De você consolidar esse posicionamento. Então, para eles era difícil. Essa missão é difícil. Hoje, com 8 milhões de torcedores, com a 3ª maior base digital do Brasil, essa missão não é difícil. Basta ter competência e trabalho, não ficar delegando para parente a gestão. A abertura, a apresentação própria foi feita, então eu sempre pontuo aqui nesse momento que eu não estou declarando apoio a ninguém, né? Que o espaço é aberto. Minha declaração é de espaço aberto. Então, é candidato, é de chapa, pretende ser candidato, é da diretoria atual, o estúdio está aberto. Ah, mas eu não posso ser o estúdio. A gente combina, eu levo a M2 Produções para onde vocês quiserem. Não vai para qualquer lugar? Estão me confirmando na produção aqui. A gente vai, a gente combina. O espaço é aberto no canal. O canal está aberto para qualquer um. Dito isso, você faz uma coisa que eu comentei com o Marino, com o Maruca, com o Vladimir Matos, com qualquer pessoa que puxa o assunto eleição comigo, que eu sinto falta de que qualquer opositor no Santos faça. Você sabe do que eu tô falando? Não. Rede social. Vídeos. Me incomoda. Eu falei pros 3, então não é que, eu tô falando depois. Não, eu falei pros 3, tá aqui no canal. Vocês investem muito pouco na rede social. E é a história que eu acabei de te contar. Alguém me parou no meu futebolzinho pra comentar, Noronha, quem é?
Como é que você planejou isso? Você enxergou esse espaço? Quero que você conte seu planejamento para esse uso de uma ferramenta tão importante. É a arma principal hoje, na minha visão de comunicador, é a rede social. Sem rede social, eu não tô aqui, você não vai ser eleito, não existe oposição. Para mim, essa é a realidade. Olha, esse foi um espaço que realmente eu enxerguei. Eu sempre gostei de tecnologia, Uhum. né? Aliás, quando entrei na Associação dos Procuradores, todas as que eu fiz a gestão, eu trouxe essa pegada tecnológica de gestão de rede social, enfim. E eu senti, assim, esse espaço no Santos, não vou negar. E não existe vácuo de poder. Se há um vácuo, você tem que ocupar esse espaço. Claro. A oposição, ela estava jogando contra... Aliás, enfim, muita gente fala que nem tem oposição, não vou entrar nesse mérito, porque eu sou oposição, então pelo menos tem porque eu sou. O fato é, não tem como você jogar esse jogo com as mesmas armas do adversário. Muita gente falou pra mim, não, Ivan, você quer ser presidente, você tem que ir lá no churrasco de não sei quem, você tem que ir lá na padaria de não sei que lá. E eu falei, desculpa, eu não tenho que. Não tenho que. Isso aí acontecia em 1980, 1990. Aliás, quando as pessoas falam isso, eu passo a entender porque o clube está tão atrasado. Porque se a pessoa tem essa cabeça atrasada para a campanha, imagina para a gestão. Então, como eu disse, eu planejei já faz tempo. Os vídeos dá para ver que eles são muito bem produzidos. Eles têm roteiro, eles são bem gravados. Eu tô acostumado com o meio político, né? Até pela minha atividade, eu convivo nesse meio, na política profissional mesmo, digamos. E eu quis trazer essa pegada justamente para a eleição, porque é necessário, porque os adversários são fortes. Quem quer a mesmice é forte. Aliás, é por isso que é a mesmice, porque já está, e estão há 30 anos. Então é necessário atacar outros meios. Então eu resolvi fazer uma pegada de comunicação, tem todo um planejamento, claro. Né? Por exemplo, muita gente escreve, cadê as propostas? Eu falei, calma, vai chegar. Vai chegar. Uhum. Mas há um planejamento de marketing, nada sai da nossa cabeça. Tem profissionais, tem uma equipe, tem gestão de tráfego, não chega a ser 1 milhão, como o seu colega disse. Não, claro, pelo amor de Deus, gente, vamos deixar claro que foi um comentário. Na brincadeira, se é atingido, você brinca e usa hipérboles. Mas se for 1 milhão, pode contar, não tem problema. Não chega a ser 1 milhão, Tá não bom. chega a ser 1 milhão. E eu posso falar até quanto eu tô gastando, não tem problema não. Uhum. Eu tô gastando 150 mil reais de impulsionamento. Tá. Do meu dinheiro. Tá. Do meu. E aí até eu quero falar uma coisa importante sobre isso, Noronha. Na minha campanha, não tem dinheiro de empresário. Não tem dinheiro de fora. E por que isso é muito importante? Porque é uma praxe no futebol, muitas vezes ter dinheiro dos outros. Só que sai caro pro clube depois. Bilaus e os Chupas não surgem do nada. Não é mera incompetência. O fato de um Hendrick, de um Estevão, deles não terem sido aceitos na base do Santos. Pergunto, será que é só análise técnica? Ou teve que ceder espaço para alguém? Comigo isso não vai ter. A minha campanha eu pago, não vou aceitar dinheiro de empresário, não sou contra o empresário, é um player importante do futebol, você tem que conversar com eles, não tem jeito. E eu vou conversar para bons negócios, para o Santos, né, eu venho do lado do Santos. Mas dinheiro de empresário eu não aceito, então sou eu que pago minha campanha. Muita gente pergunta, eu pago, eu mostro os recibos, quem quiser, não tem problema, tudo aberto. E lógico que se algum apoiador, porque as pessoas, o apoio está sendo muito grande, viu, Noronha? Muitas pessoas procurando para apoiar, muitas mesmas. E se algum apoiador, eles oferecem, o empresário, eu quero contribuir, não sei o quê. Eu falo, não, tudo bem, você pode contribuir o que você quiser, mas nem me dá dinheiro. Você paga o que você quiser aí e tal, o problema é seu. Faz o que seu coração mandar. A minha campanha eu pago, graças a Deus, eu tenho independência para isso, e eu quero que seja assim, e será assim, até dezembro, para quando eu sentar na cadeira de presidente, eu tenho independência para fazer o melhor para o Santos, independentemente de pressão política, compromisso de campanha, etc. Então eu quero que você comente um pouco desse planejamento, da sua ideia até dezembro, porque essa parte das redes sociais, claro que a gente vai para estatuto, vai para tudo mais em instantes, mas eu acho que é um assunto que o público que assiste ao Vini Santos tem muito interesse, tanto que nos candidatos anteriores, ex-candidatos, enfim, que apareceram aqui, foram perguntas que eu recebi muito. Recebi muita gente. Por que eles são sumidos? Por que eles não aparecem? Por que eles não aproveitam esse vácuo? Como é que tá esse planejamento? Você falou, então, propostas a partir de determinado momento. O que você está apresentando pro pessoal agora que não foi atingido, por exemplo, por esse impulsionamento de Instagram, de Twitter, enfim? Ele vai te procurar na @Ivan Ludovici, ou qual é a @ certinha? @ é o Ivan.Ludovici. Perfeito. O que ele vai ver lá? Você falando agora e o que vem por aí? Bom, existe a @ Ivan Ludovici, mas é o Eu meu sei, pessoal. tem as duas. Eu confundi qual que era de candidato, de Isso. Santos e pessoal. E aí, no Twitter ainda é o Ivan Ludovici. Tá. Nos outros todos, TikTok, Tem Instagram, um Facebook, é o Ivan.Ludovici. Perfeito. Bom,
Bom, Noronha, eu não vou contar todos os milagres do santo, porque senão eu também vou entregar minha estratégia. Minha função é tentar que você solte. Você sacou de primeira, você vai no embalo aí. Eu não vou, não vou entregar, porque senão eu dou a margem para o adversário. Mas a gente teve um planejamento de marketing, né? Com pessoas muito capacitadas. A gente tem tudo que uma. Se você quer ser sério como gestor, que você quer ser profissional como gestor, você tem que ser profissional já na campanha. Você tem que ser sério já na campanha. Como é que você faz uma campanha que escancara amadorismo, falando que vai ser profissional, que vai fazer bem feito no clube? Então a campanha tem que ser profissional, tem que ser bem feita. Então eu tenho marqueteiro, tenho produtor, tenho editor, tenho estúdio. Até aproveitei aqui e conversei com o dono do estúdio, de repente, para já fazer algumas coisas aqui também. Tem roteiro, tem programação de postagens. Quem trabalha com rede social, você citou o Edu Futirinhas aí no começo, que eu acompanho, um abraço para ele, inclusive. Com certeza eu assisti. Eu gosto muito do conteúdo dele. Inclusive, nesse vídeo que a gente publicou um dia antes da gente soltar essa entrevista, ele te cita como alguém que tem falado muito sobre eleições, então é um vídeo sobre a política do Santos, ele te cita nominalmente, como você acabou de usar a palavra, né? Um player importante para a eleição de dezembro. Que bacana. Um abraço, viu, do Futirinhas. Fique com Deus. Muito obrigado aí pela menção. Então tem um planejamento. Então, quem trabalha com rede social de maneira mais profissional, você, o Edu e tudo mais, sabe que não é assim. Eu acordei de manhã, vou gravar um vídeo. Não, desculpa. Não é. Não é assim. Dá trabalho, você tem que produzir conteúdo, tem roteiro, grava, estuda. Ser candidato não é fácil. As pessoas acham que é fácil. Eu estou acostumado, eu estudo política já faz um tempo, mas, por exemplo, o Obama. Poucas pessoas sabem que ele, mesmo presidente, fazia media training a cada 15 dias. Tem que estudar, trabalhar. Eu tenho estudado o Santos, estudado outros clubes, outros cases, buscando conteúdo, buscando roteiros, produzindo, gestão de tráfego, analisando os números, o que dá mais retenção, o que dá menos retenção, para onde a gente vai jogar, como é que a gente vai direcionar o algoritmo. Tem uma empresa contratada para isso, uma equipe muito profissional, e os números estão sendo maravilhosos. Eu tenho um vídeo já com mais de 1 milhão de views. Olha só. Mais de 1 milhão de views. Qual o tema? Então, o vídeo é das 45 contratações. Tá. Agora já são 50, okay, com o Uruguai que chegou. Esse vídeo só no Instagram, ele tem 720 mil visualizações. Só no Instagram, fora as outras redes. Então, é muita visualização. A gente consegue mais ou menos direcionar profissionalmente quem é sócio, quem não é. A gente tem capacidade para esse filtro. Essas empresas de gestão de tráfego são maravilhosas. E a gente faz reunião de pauta, vira madrugada. Ontem mesmo eu fui dormir 4h30, 5. Estudando, vendo os números da campanha, vendo o que chega, como chega, onde chega. Porque a gente está no Google Ads, a gente está no TikTok, a gente está no Meta, a gente está no Instagram. E não é simplesmente botar dinheiro, não, viu? Tem gente que acha que é só botar dinheiro que vai. Não é. Tem que dar para onde vai. Você tem que entender o algoritmo, qual funciona, a diferença dos algoritmos, que hora que ele pega bem, onde ele pega bem, de que forma, como retém, para onde vai pagar, para quem direciona, quando paga, que horas paga. Por isso você tem que ter uma equipe, né? Já que eu já contratei durante a campanha, porque eu sou jurista, sou político, né? Eu odeio demonização da política. Ser político, sou político, faço política, a boa política, e estou trabalhando muito firme, já desde a campanha, para poder assumir o Santos. E também, e tem um detalhe, o Santos é a terceira maior base digital do Brasil. Aí sempre tem um idiota que fala assim, mas é por causa do Neymar. Não, antes do Neymar era a quinta. Era a quinta, sim. Todas as pesquisas mostram, apesar da piadinha dos idosos, que a torcida do Santos é uma torcida de gente jovem. E isso me permite até falar muito também por causa do Neymar. Porque quando o Neymar surge ali em 2009, 2010, é o pessoal que hoje tá beirando os 20. Exato. É uma torcida jovem. As próprias pessoas que viram, eu tinha 18 anos em 2002, mas quem tinha 7, 8 e se formou lá, hoje está na faixa dos 34. São pessoas que são sócias, que pagam o seu sócio rei, são eleitores, que vivem da questão digital, vivem da mídia digital. Consumo, vivem no sentido de consumir isso, né? Não que trabalham com isso, mas consomem. O TikTok, por exemplo, o TikTok é uma potência. O TikTok é uma potência, as pessoas não conseguem entender o que é o TikTok. É difícil, viu? Elas não conseguem entender. E ele é maravilhoso de você trabalhar. Só que ele demanda muito dinamismo, profissionalismo. Não é uma ferramenta tão fácil. A Meta, então, como tem muita gente, só Meta é Instagram e Facebook, né? Tem gente que não sabe. Ela já é uma rede que ela é cara, né? Então, enfim, eu não vou aqui falando de mídia social, eu quero falar de Santos, mas
É algo bem complexo que a gente está fazendo e os números são ótimos para 20 dias de campanha. Só um comentário, que na verdade, apesar de, claro, vamos falar de Santos, temos uma hora de programa para isso, mas hoje, pelo que eu converso com o público, é muito importante para a pessoa entender por que ela está sendo atingida. De novo, vou ficar nesse exemplo, mas tem outros. O menino me perguntou por que raios tem um Ivano do vice chegando vídeo para ele. Para ele saber quem eu sou. Exato. E eu acho muito importante falar disso. Hoje é para ele saber quem eu sou. E saber quem você é em fevereiro, março, que a gente vai botar esse no domingo 1º de março, vai ficar na cabeça quando ele for votar em dezembro. Tem uma pessoa da situação que falou para mim, não, você tá se precipitando, não, que não sei o quê, não, porque normalmente a eleição, tradicionalmente é perto da eleição. Eu falei pro cara, pô... Até tradicionalmente, mas você pode mudar. Tradições se mudam. E tem outra, cara, com todo respeito, você acha que a gente é idiota, né? Assim, não, só pode ser, você deve achar que eu sou idiota. Olha, pô, cheguei pro cara, pô, você acha que eu sou idiota, né? Que eu vou ficar esperando para competir com um cara muito mais conhecido que eu, que tá há 30 anos no poder, pra aparecer em novembro. Você tem certeza que eu sou idiota. Só pode ser isso. Então, por favor, né? Se eu conheço algo da eleição do Santos, da política do Santos, você seria chamado de aventureiro, muito provavelmente. Seria chamado... quem aparece em cima da hora. Seria chamado... Exato. E seria chamado com razão. Pra mim, que aparece em cima da hora, sem preparo, ela passa sem pressão. Ela pode até não ser, mas ela passa sem pressão. Não, esse é o ponto. Passa sem pressão. Não, se eu tô vestido de bombeiro e aqui pega fogo, você vai falar com quem? Logicamente com você. Comigo, porque eu tô vestido de bombeiro. Sim. Não tô nem falando que quem aparece mais pra cima da hora é aventureiro, mas pra mim, quem aparecer agora já é aventureiro. Já é. Como é que a pessoa decide ser presidente do Santos a partir de março? Não dá. Desculpa, pra mim já não dá. No meu conceito de profissionalismo, pra mim já não dá. Bom, é isso. Beleza, passamos pela parte de campanha. Agora tem uma parte que eu tive a sorte, entre aspas, porque é um tópico complicado. Primeiro a publicar vídeo sobre isso no YouTube, sobre a planejada, pensada mudança de estatuto, que é algo que esse corte eu sei de cabeça, eu já vi, porque, claro, tem que estudar quem eu vou entrevistar, que é algo que você fala de maneira muito forte. E eu vou te pedir para citar certinho qual a parte que mais te pega, porque ela faz com que, me corrija se eu estiver errado, para ser candidato a presidente do Santos, você tenha, não foi aprovada essa mudança ainda, mas é o planejado, que ter participado por 3 vezes como membro do Conselho Deliberativo. O que basicamente impossibilita qualquer sócio, não é qualquer torcedor, qualquer sócio, eu sou sócio há 16 anos. Eu nunca fui do Conselho. Mas se eu me sinto capaz de ser presidente, nessa mudança eu já não poderia. Porque eu teria que estar, nesse momento, na chapa do Teixeira, na chapa do Rueda, na chapa do Pérez. Ou, se eu não estiver numa delas, na do Modesto, que são as chapas que foram eleitas enquanto eu sou sócio. Eu tenho que estar em 3 diferentes para poder chegar ao poder. Me parece um tanto quanto incongruente. O que me parece também, e aí eu quero que você fale, é que isso mantém o poder com quem já tem. Noronha, isso é a materialização da perpetuação da Belmirolândia. É basicamente isso. Eu sou sócio desde 2005. Então, estou aí com 21, vou fazer 21 anos de sócio. Eu nunca fui conselheiro do Santos. Eu nunca trabalhei no Santos. Eu nunca fui nem estagiário do Santos. Eu não tenho cativa no Santos. Não tenho camarote no Santos. E eu, graças a Deus, não preciso do Santos para nada, a não ser para minha felicidade. Então tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. E uma pessoa como eu, na minha situação, no que eles querem fazer, não poderia ser candidato. Aí você vai falar, você está advogando em causa própria. Não, não estou. Se eles passarem essa mudança do estatuto, da última eleição, de todos os candidatos da última eleição, só um poderia ser candidato. Sim. Que é o Rodrigo Maria. Exato. Só um. Todos os outros, fora. Isso é a materialização da perpetuação do poder. E aí, por exemplo, vamos supor que mesmo assim eu queria ser presidente do Santos. Aí a pessoa que quer vai ter que ficar lá fazendo aquela politicagem de baixo nível, puxando o saco de quem está no poder para poder ser conselheiro, para ficar 3 vezes de conselho, para depois assumir. Até ali a pessoa, depois de 6 anos, já se... se você olhar muito pro abismo, você cai nele. Então a pessoa ali já se embrulhou no meio de uma sujeira, de uma imoralidade que ela passa a fazer parte daquilo. Eu não sou parte disso. Eu não sou parte da Belmirolândia. Como eu disse, nunca fui nem estagiário do Santos. Sou um torcedor de arquibancada, sócio desde que ganhei meu primeiro dinheiro, tenho 21 anos de sócio, graças a Deus tenho sucesso profissional e quero contribuir.
É basicamente isso. E não vou admitir, viu, Noronha, uma eleição, um golpe de Estado no meu clube. Eu não vou admitir. Eu vou cair matando, vou cair atirando, né, como dizem. Vou para a justiça, vou para a imprensa, vou para o poder das redes sociais, vou fazer o que puder para que isso não aconteça. Não vou garantir que não aconteça, isso não depende de mim. Mas da minha parte, para que isso não aconteça, eu vou fazer. Você entrou com uma notificação extrajudicial sobre esse assunto, é isso? Entrei com a notificação extrajudicial, já alertando o presidente do Marcelo Teixeira, o presidente do Conselho Deliberativo e a ouvidoria do clube que serei candidato. E também a comissão de estatuto, que serei candidato e que qualquer mudança no ano de eleição fere as regras eleitorais, aliás, inclusive do direito eleitoral não pode, né? Está na Constituição que você não pode mudar a regra eleitoral um ano antes da eleição. Está na Constituição. Artigo 16, salvo engano. Então, você não pode mudar. Isso está errado. Isso é golpe. Isso é golpe. E como eu disse, o golpista cagão tem medo de eleição. Mas eu vou confiar que as pessoas que estão no Santos serão estadistas, não serão cagonas e vão enfrentar as urnas. Eu espero isso. Porque esse é o mínimo que se espera de alguém que está no Santos. Desculpa, esse é o mínimo que se espera. Claro. Sabe? Enfim, o Santos é o único clube do mundo que não deixou as pessoas virarem sócio quando o Neymar voltou. Lembra? Travou o plano de sócio. Eu nunca fiz na minha vida. É um case de insucesso mundial. Muita gente falou assim, não sei o quê, mas é muitas vezes para não ter mais participação mesmo. Quando eu vejo alguém falando, vou cancelar meu sócio rei, eu entendo a dor dessa pessoa. Eu entendo de coração. Porque a gente está num país onde os recursos são escassos, a maioria das pessoas não tem muita condição e aquele dinheirinho para a pessoa faz falta. Então eu entendo. Mas quem puder fazer um esforço, eu sempre peço, cara, não cancela, cara. Não cancela. Não, mas é todo mundo igual. Não, mas se a gente pensar assim, acabou. Se a gente pensar assim, acabou. Vamos fazer um esforço, vamos tentar manter, vamos ficar no sócio rei pra gente tentar, senão a gente não vai derrubar a Belmirolândia. Eles vão ficar aí para sempre. E nessa eleição, Noronha, ou a Belmirolândia ou o Santos. Os dois não vão conseguir coexistir. Alguém vai acabar. No que depender de mim, a Belmirolândia acaba. Já tem ou fechado, ou planejado, ou tem se reunido com pessoas que podem vir a se colocar publicamente como oposição na sua chapa, na sua ideia de chapa? Você tem uma ideia de vice, ideia de pessoas que vão participar? Ou você ainda está até... talvez não seja a palavra correta, mas isolado nisso, é uma campanha sua. Já tem pessoas próximas? Tem pessoas. Não, temos muitos grupos já. Tá. Temos muitos grupos. Muita gente mesmo. Uma manifestação de apoio gigante. E assim, não é só apoio de rede social, de sócios mesmo. Já deram o número de sócios, querem integrar a chapa. Eu estava até pensando ontem à noite que talvez eu tenha até certa dificuldade para encaixar 180 nomes ali. Muitos grupos procurando. Faço reuniões ininterruptas, pessoalmente, online. Então a adesão tem sido muito grande. Agora, Noronha, é muito importante a gente deixar claro que não basta unir por unir. Eu conversei sim com outros candidatos. É uma função minha como político. Você tem que ser estadista. Você tem que ser estadista. Se você tem um mal que você considera um mal muito grande, um mal maior, você vai lá e tenta buscar. Conversei sim com todos os outros candidatos da última eleição. Mas não houve... Não com todos, tá? Não com todos, eu vou evitar falar nomes aqui, por favor, até porque só eu me declarei candidato. Então, mas há um oceano de diferença de pensamento entre eu e alguns. Tá. Um oceano. É lógico que, Noronha, ninguém é obrigado a concordar com tudo, certo? Eu e você, a gente tem as nossas discordâncias, a gente tem o nosso amor pelo Santos. E algumas discordâncias, é normal. Mas existem alguns núcleos basilares que aquilo você não pode discordar. Alguns núcleos. E dentro daqueles núcleos, enfim... Água e óleo não se misturam. E aí, Noronha, eu vou até te provar não, perdão, mas você sabe isso muito melhor que eu, para relembrar o telespectador, enfim, quem acompanha o canal, o histórico dessas uniões. Né? Vou fazer um histórico rápido do Santos pós-Laura. Vamos fazer um histórico rápido aqui. A gente teve o Laura, depois a gente teve o Modesto, certo? No Modesto, do CG dele, no comitê de gestão, tinha o Marino e tinha o Rueda. Aí depois foi eleito o Pérez. O Pérez com vice de Rolo. Que tinha no comitê de gestão Rueda. Sim. E que tinha como presidente do conselho Marcelo Teixeira. Pérez que tomou impeachment assumiu o Rolo. Para depois vir Rueda. Rueda apoiado por próprio Rolo, que estava na chapa, e Marcelo Teixeira. Rueda acabou com o Santos, jogou a gente na Série B.
é o anti-Pelé, eu digo. Olha, é um termo. Para vir no lugar dele, Marcelo Teixeira, apoiado pelo próprio Rueda, com o rolo na chapa de novo. São as mesmas pessoas transitando o Santos. Ah, e detalhe, o Maruca era conselheiro do Rueda também lembrei aqui. Então, olha os nomes que eu tô falando aqui, tá todo mundo aqui desde 2014, a gente tá assim. Isso que eu te falei, nada mais é do que o organograma da Belmirolândia. Uhum. É isso. Então, água e óleo não se misturam. Água e óleo não se misturam. Um azeite extra virgem mistura com azeite virgem e tudo mais. Mas água e óleo não se misturam. Existem alguns princípios basilares que eu pretendo manter, respeitar. Claro que, como eu disse, nomeei os candidatos aqui, posso eventualmente me juntar com algum? Posso. Agora, sim, já deixo bem claro que a minha candidatura como presidente, ela não vai deixar de existir. Ela não vai deixar de existir. Eu continuarei candidato como presidente. Não vai ter, o Ivan, vou compor, vou para serviço. Não vou fazer isso. Isso aí seria um absurdo com a quantidade de apoio que eu tenho recebido e com todo o planejamento que eu tenho feito. Como eu disse, não decidi ontem. Decidi faz muito tempo. E eu posso te dizer uma coisa, que você sabe, que eu sei que você me assiste há um tempo, que eu sou o chato, que você acabou de falar isso pra mim mais ou menos com meia hora de podcast. A hora que você desistir, eu pego esse corte e falo, olha, infelizmente essa pessoa me prometeu cara a cara que seria candidato. Ao se colocar como não candidato, quebra minha confiança de que é um personagem importante e que pensa no Santos. Então, assim, eu entendo o jogo político, mas eu acredito realmente que você, com toda essa campanha que já tá fazendo, se colocando aqui em outros canais, você tá assinando um compromisso, né? Você tá assinando um compromisso. Ó, o que eu falo? A câmera aqui? Essa aqui, olha, não existe possibilidade de eu não ser candidato. Essa é minha palavra de homem. Ao contrário do atual presidente que mente contumazmente, você vê a quantidade de mentiras que ele fala, que estão gravadas, a minha você pode gravar, palavra de homem. Do que depender de mim, porque posso ter algum problema, né? Enfim. Não, claro, porque você pode até interpretar. Pode ter um meteoro na Terra, enfim, aí ninguém vai ser candidato. Agora, no que depender de mim, eu serei candidato em dezembro e a nossa chapa vai ganhar. E a gente vai tirar a Belmirolândia. Você pode até interpretar, ou mais do que você, o público, como uma pressão. Primeiro que sim, porque eu sou um entrevistador aqui e tem que fazer o posicionamento jornalístico, mas também como torcedor, porque me exaure o clima do Santos hoje, a situação do Santos hoje, e me exaure o jogo político com mentiras. Então, eu tentei tirar isso de outras pessoas, quero tirar isso de outras pessoas e fico feliz que alguém se coloque assim, mas sabendo que a gente espera o torcedor, agora como torcedor, que seja verdade. Eu fiz uma mesma pergunta para todos os outros e quero te fazer aqui, que é a seguinte, é uma pergunta simples, mas que pro público a resposta talvez seja complexa. E a gente vai chegar em SAF ainda, que é um tema importante. Mas se amanhã viramos SAF, a mágica foi feita, puf, do nada somos SAF. O presidente já não tem poder no futebol. Te interessa ser presidente do Santos assim? Sim, até porque a SAF, ela muita gente fala como venda do clube, mas na verdade a SAF é uma cisão do departamento de futebol. Né? Você pega o departamento de futebol, faz uma cisão, ela pode ser de diversas formas, inclusive. Do profissional da base, só da base, com patrimônio imobiliário, sem patrimônio imobiliário, enfim, aí é uma coisa. Mas o presidente do clube, ele continua tendo poder. Aliás, não pouco poder, porque a lei da SAF, ela fala que pelo menos 10% das ações são de classe A, que elas chamam de classe A. No mercado é conhecido como Golden Share, né? No mercado de valores imobiliários. Mas a lei da SAF usa essa expressão, classe A. Que inclusive a lei da SAF, ela copiou a lei da SAD, que é a lei da Sociedade Anônima Desportiva lá de Portugal. Bom, e essas ações Golden Share, classe A, chame como queira chamar, elas têm prerrogativas em algumas matérias. Mudança da sede do clube, os símbolos do clube, o escudo do clube, tem uma série de prerrogativas. E o presidente do clube ele tem essa função, porque 10% da SAF é do clube. E se o que foi combinado não for cumprido nos contratos, o clube pode ser tomado de volta, como o Pedrinho fez no Vasco. Então a função do presidente ela é muito importante. Porque o presidente, assim, vamos supor porque tem vários modelos. A gente pode aqui, dar um podcast só disso. A gente pode falar do modelo do Bayer, por exemplo, que é um modelo sensacional. Que é o clube associativo, né? O Bayer, mais a Allianz, a Audi e a Adidas. Todos são donos. Como se fosse um modelo mais parecido com uma cooperativa. Até porque, curiosidade, porque a lei da Alemanha não permite que os clubes vendam mais de 50%. Mais de 50%. E a única exceção é o Bayer Leverkusen, porque ele era da Bayer Farmacêutica. E o pessoal tem preconceito com isso. Engraçado, né?
Enfim, ficou curiosidade futebolística aqui pro pessoal. E jurídica também. Também. Bom, então há o presidente do clube não perde a função. Muita gente acha isso. Vendeu, acabou. Não. A minha pergunta é feita para que vocês tenham a oportunidade de explicar. Isso, eu vejo muita gente falando isso. Vendeu, acabou. Nada disso. É por isso, Noronha, é por isso que eu bato nessa tecla. A SAF tem que ser feita por alguém que saiba fazer. Uma SAF bem feita. Alguém que tenha competência para isso. O torcedor do Santos tem que tomar muito cuidado com o populismo. Vai ter muita gente que vai falar assim, não, a SAF, o pai do Neymar compra, o Sheik árabe. Não é simples assim. Não é uma coisa, oh meu Deus. Tem todo um procedimento. O comitê de gestão, que eu tô falando isso não sou eu, o estatuto. O comitê de gestão manda para o Conselho Deliberativo, que depois o Conselho Deliberativo aprovando, vai para a Assembleia Geral. Não é assim. Vendi. Igual, vou pegar meu celular, vendi. Acabou. Não é assim. Então, tem que ser feito por alguém que tenha competência para isso. Agora me diz, Noronha, a gente está com uma gestão que não tem competência nem para ter um plano de sócio, nem para ter um aplicativo. O Santos lançou um aplicativo ridículo. Desculpa, ridículo. O aplicativo você entra, ele joga para o site responsivo, né? Porque quem não sabe, site responsivo, quando você entra no site, ele se adapta à tela do celular. Desculpa, isso é primário. E, aliás, fica aqui o corte, é um modus operandi igualzinho do Rueda, que quando estava para cair também lançou um aplicativo igual. Lançou mesmo. Igualzinho. Mesmo jeito. Uma porcaria. Você entra lá, sai. Bom, não me diz, o Noronha, a gente tá numa gestão que não sabe fazer um aplicativo, não sabe fazer um plano de sócio decente. Eu estudei os 20 planos de sócio de todos os clubes da Série A, posso falar deles aqui para você. Você não sabe fazer uma gestão de futebol. Agora com o Uruguai, até esqueci o nome dele agora. Oliva. São 50 contratações. 50. E detalhe, conseguiram fazer a contratação beirando tomar um transfer ban. Bizarro. São quase 5 times de futebol para ter esse resultado esportivo. Isso com Neymar e Gabigol em campo, hein? Imagina se não tivesse. Neymar, que segundo ele mesmo falou, quem fez tudo foi o pai, que não tem mérito nenhum da gestão. Isso é palavra do pai do Neymar numa entrevista. Enfim, uma gestão que não tem competência para fazer o básico. O básico. Um presidente que delega a gestão pro filho, como se fosse uma capitania hereditária. A verdade é essa. Trata o Santos como se fosse uma capitania hereditária. O Santos não é a Unisanta, que vai do Milton, que vai pro Marcelo, que vai pro Marcelinho. Não é isso. Não é. Mas se a gente não fizer nada, vai ser. A gente não pode deixar isso acontecer. Até, vou falar com o associado. SAF com o Marcelo Teixeira é golpe. Isso que ele soltou hoje, essa notinha, é porque ele viu que não tem mais possibilidade de mudar o estatuto e agora vai tentar dar o golpe da SAF. Fique atentos às palavras. Possível. Tudo aberto. Não tem nada concreto. É golpe. SAF olha, o modelo associativo é um modelo muito, talvez, ultrapassado, digamos assim. Ele tem seus prós, seus contras. Até aproveitando, então, já se posicione sobre isso. Para quem não foi atingido até pelas suas postagens, já se posicione a favor, contra, e aí siga na sua explicação. Bom, totalmente a favor da SAF. Tá. Por quê? Porque é o seguinte, Noronha, vamos fazer uma análise técnica. Não é questão de achismo. É muito fácil achar, eu acho. Vamos fazer uma análise técnica. Vamos pegar os 12 clubes grandes do Brasil. Certo? Então vamos lá. Você tem ali, mas analisando eles sob o aspecto orçamentário. Tá? Não vamos falar de grandeza, isso aí é uma coisa muito subjetiva. Nada objetivo, orçamentário. Então você tem o Flamengo. O Flamengo arrecada mais de bi. Tá batendo bi e meio. Aí você tem o Palmeiras que está passando de bi. Bilhão, né? Quando eu falo bi, é bilhão. Sim. 1 bilhão. Orçamento anual. Aí você tem no degrau abaixo o Corinthians, que arrecada pra caramba, mas ele tem um problema de dívida, enfim, todo mundo conhece, o que o torna um pouquinho menos competitivo que esses dois. Aí você tem o São Paulo. O São Paulo ele sempre arrecada pelo menos 800 milhões. Ano. De vez em quando bate, não lembro de São Paulo chegar a bi. E aí, dali pra baixo, você tem um pool de clubes ali, que eles estão no mesmo patamar orçamentário. Né? Você tem o quê? Os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul, os outros 3 do Rio, 7, e o Santos. 8. São 8 clubes. Então vamos analisar. Esses 8 clubes, eles arrecadam entre 400 e 800, vai depender das receitas extraordinárias. Chegou num título, não caiu, vendeu, enfim. Então beleza. Então você tem esses 8 clubes. Vamos lá. Cruzeiro, SAF. Atlético Mineiro, virou SAF. Vasco, virou SAF. Deu problema, voltou, mas virou SAF. Botafogo, SAF. Fluminense, já é SAF.
Os pessoas sabem, o Fluminense já é SAF. O Mário Bittencourt é o presidente da SAF. Porque tem SAFs que não foram vendidas ainda, mas são SAFs. Por exemplo, Fluminense, por exemplo, Fortaleza, por exemplo, América Mineiro. 3 SAFs que não foram vendidas, mas são SAFs. Bom, quem que sobrou nesse balaio aqui? Santos, Inter e Grêmio. O Inter e Grêmio, eles têm uma dinâmica interessante. Uma vez eu vi um estudo, não lembro de qual veículo, se foi o Future, acho que não foi, mas enfim, que a Ponte Preta e o Guarani, eles só existem ainda porque um faz o outro sobreviver com a rivalidade. E o Inter e Grêmio, eles têm essa dinâmica. Dificilmente são clubes que não vão arrecadar, não vão sobreviver, porque um faz o outro viver. Tanto que eles fazem sempre patrocínio juntos. É Banrisul, é Alphabet, eles caminham juntos. E detalhe, falei do Banrisul, eles têm patrocínio estatal. E aí, por isso que eu digo que o Flamengo. Será que o Flamengo não é SAF mesmo? Cara, eu nasci em 84, eu tenho 42 anos. Desde que eu nasci, o Flamengo tem patrocínio estatal. Desculpa, foi fomentado. Uma clássica camisa, até para contextualizar para o pessoal, é a Lubrax. Lubrax. Foi fomentado pela Globo, foi fomentado por estatais. Seja o Petrobras, seja o BRB, né, que agora tem esse problema, enfim. O Palmeiras, ele tá nessa situação, mas ele foi fomentado. Fomentado, o Paulo Nobre botou dinheiro, a Crefisa botou dinheiro. Aliás, eu fico muito bravo quando eu vejo palmeirense. Não, o Palmeiras é autossustentável. Igual aquele... Cara, Puta, eu fico puto. falar isso em qualquer... Era um vídeo mais inútil que eu faço no canal. Algum palmeirense veio e vem comentar comigo. Mas não é assim, não. Tá bom, gente, tá bom. Não, porque é a mesma coisa que aquele cara que, assim, ele estudou no colégio particular a vida inteira, aí ele quer fazer medicina. Aí ele fez 10 anos de cursinho, ele passou em medicina. Aí o pai dele pagou 20 mil reais por mês de mensalidade. Aí depois ele fez residência. Aí quando ele tá com 50 anos, ele ganha, sei lá, o primeiro salário dele, ele fala, não, eu sou autossustentável. Eu falo, amigo, pô, peraí. E o palmeirense falando que é autossustentável é mais ou menos assim. Mas você percebeu que de tudo que eu falei só sobrou o Santos? Sobrou o Santos. A gente tá sozinho. No mercado tem 4 times, ou seja, um no alto sobrevive com o outro. A gente nem tá na mesma cidade desses times. Então, SAF não é questão Posso pedir para repetir essa frase? Tem que estar? Oi? Você falou tem que estar? Não, o Santos nem está na mesma cidade. Está. Não, porque uma das perguntas, daqui a pouco a gente vai chegar em perguntas de membros, é que você é a favor de sair de Santos. Então a gente vai chegar nisso. A gente vai chegar lá, deixa eu só concluir o raciocínio SAF. Então, não há... Onde eu tava? Bom, não há possibilidade para o Santos não virar SAF. Eu não sei, é quando. E, aliás, eu vi uma matéria, essa foi do Future, tenho certeza. Quem não conhece o Future é um site de parte técnica de futebol, muito legal, muito bom. Eu vi uma matéria do Future sobre a reforma tributária, mostrando que após a reforma tributária, porque a grande vantagem do clube associativo sempre foi a questão tributária, frente às empresas. E o Future estava mostrando que pós a reforma tributária, as SAFs vão ter a tributação menor que as das associações. Imagina, então até essa vantagem você perdeu. Sim. Então os clubes vão ser empurrados para o modelo SAF. Então é questão de ser, questão de quando. Agora imagina uma SAF feita do Marcelo Teixeira, gente. Vai ser a SAF da Unisanta. Vai ter o Marcelo Teixeira, depois vai ter o Marcelinho, depois vai ter o Periquitinho Teixeira, o Jabutizinho Teixeira, os bichinhos dele lá, ele vai botar qualquer coisa lá, menos. Então, SAF é um tema muito importante, é um modelo decisivo, é inevitável de acontecer nesse país, com esses clubes desse patamar orçamentário que eu disse, e eu quero ser o presidente do Santos que faça uma SAF bem feita. Não dá para fazer igual o Cruzeiro, por exemplo. Talvez não sei se tivesse outra possibilidade, mas SAF bem feita. Né? Não dá para vender carro batido. Você tem que arrumar o carro, deixar ele bonitinho, vender bem feito, fiscalizar, com segurança jurídica, que é a minha profissão que eu sei fazer. Então, temos 10 meses, 9 meses para a eleição. Seu plano é chegar lá já com, caso o Santos não vire desafiante, enfim, a gente sempre tem que lidar com possibilidades aqui jornalisticamente. Já chegar com empresa encaminhada, com investidores encaminhados, ou é entrar como presidente e a partir daí negociar? Noronha, aí tá. Falar um negócio muito importante também para o sócio guardar. Candidato que chegar, candidato de fora, oposição, que chegar falando que já tem proposta, é golpe. É golpe. Ah, eu já tenho empresa, não sei o quê. Golpe. Ah, eu tenho não sei o quê, tenho um investidor. Golpe. Isso é golpe. Por quê? Porque, vamos lá. Como é que eu vou chegar com uma proposta de SAF? Ah, eu tenho aqui do Blue Corporation, que é dona do Chelsea, pra quem não sabe. Como é que eu vou chegar? Falei o Blue porque eu vi o azul aqui. Perfeito. Como é que eu vou chegar se eu não fiz um due diligence, vendo né, tudo mais, se eu não fiz um compliance da empresa que fez? Né? Se eu não fiz valuation no clube, não sei os valores. Eu vou dar um exemplo. O Santos hoje, quando a gente fala de estádio, que o Santos tem contrato com 2 empresas, com a NR Sports e com
e um memorando de entendimentos com a W Torre. Ninguém sabe nada desses contratos. Como é que eu vou chegar com uma proposta se há contratos vinculantes ao clube que ninguém tem acesso, que ninguém sabe? Então, se alguém chegar aqui e falar, não, eu já tenho não sei o que, mentira. Ele pode até ter, assim, mas superficialmente. Aí o cara vai chegar, vai pegar aqui, não, peraí, eu achava que a dívida era tanto. Como é que eu vou... Pensa bem, você vai comprar alguma coisa, certo? Você vai comprar um carro. Aí você tem a dívida do carro. Quando você for comprar o carro, você tem que bater a dívida do carro, de PVA, não sei o que, para comprar. Se nem saiu o balanço de 2025. A empresa que chegar para ser SAF precisa ter acesso a tudo. É lógico, ela tem que passar o onde ela tá pente colocando dinheiro, no quê, fino. claro. E como eu disse, não é assim, vou fazer SAF. A Assembleia tem que aprovar. Então tem que ter uma construção política além. Porque o Conselho tem que aprovar. Tem todo um caminho a ser feito. Inclusive, a gente chamou de jabuti do estatuto, que era a votação para liberar a SAF no meio. E com certeza tudo que fosse colocado junto para ser votado, isso já falei em vídeos várias vezes, passaria porque lá no meio tem. A partir de agora você pode virar SAF. Da SAF 50 mais 1, né? Ia passar tudo. Falar sobre isso. Inventar essa mentira que o Santos só pode vender 49% pelo estatuto. Isso é mentira. Isso é mentira. Explica pro pessoal. Eu já fiz um vídeo sobre isso. O estatuto tá lá que, por exemplo, você só pode vender até 49% de uma associação. Não é? Aí quando você dá associação para uma empresa e tal, aí dá a entender que tá falando de SAF. Mas lá na última linha tá assim, exceto no caso dos parágrafos 7º e 8º. Esse é o parágrafo 4º, esqueci o artigo. Aí quando você vai no 7º e 8º, é a lei da SAF que tá falando lá. Então é uma exceção expressa. Tem um vídeo explicando isso direitinho. Lá quem puder entrar no @ivan.ludovice vai ver, tô explicando isso direitinho, com calma. Então é mentira, inventaram essa mentira. Aí tem gente que sempre fala assim, não, Ivan, mas o texto é confuso, vai ter insegurança jurídica. Ótimo. Estamos com insegurança jurídica? Quem sou eu para não dar certeza? Vamos votar e mudar só isso. A gente bota em caps lock, letra 16, Arial, desse tamanho. O Santos pode virar SAF. Ponto. É isso. Falta de certeza? Tirem certeza. Mas o que eles querem não é isso. É usar a SAF para empurrar o jabutis e se perpetuar no poder. Você que nos assiste sabe que em determinado momento eu abro o meu computador porque os membros do canal têm o quê? A informação prévia de quem virá aqui como convidado e podem mandar perguntas. E as perguntas são sempre boas, eu sempre vou já encaixando aqui no meio da entrevista. É o que eu farei a partir deste momento, Ivan. Se você quiser virar membro do canal, o botão Seja Membro sempre está aqui embaixo do vídeo. É muito simples, até no iPhone finalmente abriu, o YouTube aprendeu que as pessoas têm iPhone e podem virar membro via iPhone. Deixa eu só ter certeza se não está atrapalhando a câmera, não está. Então vamos lá. Vou começar com a pergunta do Cristiano, que fala o seguinte: como você vê esse atual contrato do patrocínio Master sendo feito para 3 anos? Se não for bom para o Santos e você for presidente, vai rescindir? Você tem acesso às cláusulas deste contrato? Até contextualizando, o Santos anunciou na semana que a gente está soltando essa entrevista um novo patrocinador Master, no valor inicial, por assim dizer, de 35 milhões, mas também já fiz vídeo aqui no canal falando que a projeção do Santos é de 80. Com todo respeito à minha análise, é basicamente impossível. Basicamente porque nada é impossível, impossível sou eu dar um salto e tocar no céu. Mas é uma projeção meio surreal, irreal, improvável. Quero que você fale sobre isso porque, de fato, é um contrato que invade, por assim dizer, quem for eleito, o mandato do próximo presidente. Noronha, eu digo que a projeção é real. Acho que o Henrique Farinha fez um tweet hoje explicando, até parabéns para ele, porque ele explicou muito bem. Então, enfim, é um irreal, total irreal. O patrocínio do Master vem se desvalorizando. Isso é inegável. E por que ele vem se valorizando? Tem um monte de patrocínio junto. Aliás, não é só isso. São várias coisas. O Santos, ele tem aquela camisa que parece um abadá. Se tá todo mundo junto, não é ninguém. Porque as pessoas querem ter um iPhone. Pela exclusividade que ele representa. Se tem várias marcas, você não decora o Se que tá todo mundo tem um oferecendo iPhone, ele não é um iPhone. Se todo mundo tá na camisa, o Master não é Master. E o valor cai. Isso aí é uma questão vamos até relembrar a história do marketing esportivo no Brasil. Os times sempre tiveram, você vai relembrar essa situação, os times sempre tiveram um patrocínio só.
No máximo no braço. Inclusive é a regra do Mundial de Clubes da FIFA. Exato. Isso sempre aconteceu. Em 2009, o Rosenberg, que era o diretor de marketing do Corinthians, trouxe o Ronaldo, que foi um negócio muito bacana para a época. Só que ele precisava de dinheiro para o Ronaldo, que o Corinthians não tinha. Então ele fez o Ronaldo ganhar porcentagem dos patrocínios. Mas para ele ganhar porcentagem dos patrocínios, ele precisava de muitos patrocínios, porque aquele não bastava. E aí que ele fez? Ele botou até avanço no sovaco. Eu lembro muito bem disso. Ele importou o modelo boliviano e equatoriano para o Brasil, dos abadás. Foi isso. Eu digo abadá, aquele monte de patrocínio. Claro. Bom, quando ele trouxe esse modelo passou a ser o padrão dos clubes brasileiros, mas isso está errado, porque quando você tem muito patrocínio, você desvaloriza o seu patrocínio. E os grandes players do futebol, do esporte, não fazem isso. Quer ver? E eu vou te provar. E também para quem está nos acompanhando. Quantos patrocinadores tem o Real Madrid? Não é essa a resposta? 37. Tá. Ah, não, você tá falando patrocínio geral. Pode patrocinar do time de basquete a venda de. Não. Coisa. 30, tá, tudo bem. Vamos lá. 37. Ok. 37. Quantos na Caí camisa? na pegadinha. 2. Tem 2 agora? Tem Eu sou péssimo com tem isso, na meu manga. Deus do céu. Tô passando vergonha. Obrigado. Quantos? Tá, mas aí alguém vai falar, mas é o Real Madrid. Tá bom. Quantos? Vamos pegar um clube sul-americano que não tá bem. Boca. Quantos patrocínios tem o Boca? Patrocinadores. Eu não vou chutar número, tô 10. passando vergonha. Tá. Na camisa, 2. Tá. Seleção brasileira. Quantos patrocinadores tem a seleção brasileira? Ah, esses são bastante. 13. Tá. Na camisa tem quantos? 0, porque não pode. Tem na de treino. Claro. Quem é incompetente tem a cabeça limitada. Então a cabecinha do cara vê o patrocínio só com a camisa estampada. Isso é limitação cognitiva, desculpa. É só você olhar outros casos. E quer ver um outro absurdo? Cara, eu fui comprar a camisa do Santos. Pô, eu coleciono camisa. Não sei se você já viu, cada vídeo eu boto uma camisa. Sim. Nas camisas, né? Você vê que elas todas têm um patrocínio, algumas outras não. Outras são todas bonitas, mas a gente gosta daquilo, né? Mas, se você for hoje na Santos Store, você vai comprar sem patrocínio. Sim, que é o que eu faço, inclusive. Inclusive, eu gosto também, eu como consumidor. Mas se você fosse dono da empresa, você ia gostar? Não. Obviamente não. Patrocínio é só dinheiro. Quando você vincula sua marca ao Vinho de Santos, por exemplo, você está nesse estúdio aqui porque ele é o mais barato? Não. O cara tem uma série de outras coisas que te fazem estar aqui. Com certeza. Uma relação com o dono. Ele pode até ser um pouquinho mais caro, mas você tem uma relação de confiança, você tem políticas de ativação entre vocês, enfim. Quando você tem um patrocinador, você cria uma identidade com ele, você se junta com ele. Quando a gente pensa em 2002, Noronha, a gente pensa em Bombril. Claro. Quando a gente pensa, o corintiano, quando ele pensa em Tupanzinho, dando carrinho, fazendo gol do brasileiro, ele lembra de Calunga. O Neymar é Seara. O Neymar é Seara. Quando a gente pensa quando os palmeirenses pensam em 90 e pouco, eles pensam na Parmalat. Como é que você vai criar essa identidade se você vende a camisa sem o patrocínio? Eu não estou falando de gosto de consumidor. Eu gosto, né, da branca, imaculada. Sim. Mas entre o que eu gosto e o que é ideal, tem um caminho muito grande. A camisa tem que ser vendida já com patrocínio. E digo mais, nos clubes que tem uma gestão decente, não iguais a do Santos, o design da camisa já é feito em conjunto com o material esportivo e com o patrocinador, para que aquilo fique adequado. Claro. O Santos não. O Santos vai lá e o cara enfia uma etiqueta. É um colante. Para quem não é de Santos, colante é adesivo. Colante, um adesivo ali em cima do nada ou do patrocinador antigo. Desculpa. Fica muito claro quando é listrado, inclusive porque você vê o adesivo em cima das listras. Exato. É muito claro para quem não tá sabendo. Então tem que ser feito. Então o Santos tem patrocínio. Vamos supor que a Bombril voltasse. Você faz até umas políticas de ativação diferentes, faz um Bombril com um símbolo meio preto. O Corinthians chegou a fazer isso com o símbolo da Samsung em 2005, que era azul, eles botaram preto, teve uma questão assim. Enfim, é porque quem está hoje no Santos, o que eu estou falando aqui, eu não estou inventando a roda. Eu dei exemplos, dei outros cases. O Lakers também tem outros patrocinadores, não tem nada na camisa. Sim. É porque o pessoal que está lá é ruim, é fraco. São fracos. Desde 2014. Todos. Desde o pós-lavoura. Todo mundo é fraco. Infelizmente é verdade. O Igor Cavalcante. Aqui já rola uma variedade de assuntos, que são as perguntas dos membros, tá? Ele fala: Ivan, entendo que a auditoria da dívida é um instrumento importante para termos um quadro real do tamanho do rombo a ser saneado.
Vou além. Você concorda com a possibilidade de uma recuperação judicial? O Santos, além de necessitar aumentar suas receitas, precisa ter um plano consistente de pagamento de dívida. Pô, pergunta muito boa, hein? Ó, Caramba, parabéns, Igor, tá sempre aqui. é técnica. É interessante, a SAF ela tem previsto em lei um mecanismo de recuperação próprio dela, né? De dívida, tal, uma porcentagem da receita vai para o pagamento de dívida. Mas alguns clubes optaram por outro caminho. O próprio Cruzeiro optou por recuperação judicial. O Vasco fez agora recuperação judicial também. Eu entendo que o modelo de recuperação judicial é um modelo interessante, dependendo de como está a questão financeira do Santos. Como eu disse, o balanço de 2025 ainda não saiu. Então eu vou estar falando aqui de achismo, não vou estar sendo técnico. E fora que até a posse em 2027, esse rombo, tendo em vista o histórico de quem está na gestão, provavelmente vai ser muito maior. Porque o Santos ele tinha, de 1912 até 2023, uma dívida de 700 milhões. E de 2023 a 2026 já passou de 1 bilhão. 1 bilhão. Quando sair o balanço, a gente vai ver. Só com o Neymar são 100 milhões. Bom, então é difícil entender o rombo. Então, mas dependendo do cenário, porque aí a gente tem que analisar o perfil da dívida, né, Noronha? Isso é muito bacana da gente conversar aqui. Eu sei que você tem um público que gosta de assunto técnico, sabe? É um público de alto nível. Eu vejo muito comum as pessoas perguntarem: mas o Atlético Mineiro tem 1 bi, o Santos tem 500, por que eles contratam, a gente não? O Corinthians tem 1 bi e pouco de dívida, né? O Santos tem 300, por que eles contratam? Não, porque você tem que analisar o perfil da dívida. Por exemplo, boa parte da dívida do Atlético Mineiro sempre foi para a FUT, que ela tem juros baixos. O Corinthians, o próprio Atlético Mineiro, por exemplo, eles têm muito patrimônio imobiliário. O Santos não tem. Quando você tem patrimônio imobiliário, você tem garantia para rolar a dívida. E você consegue juros menores, porque você tem garantias melhores. Então você tem que analisar o perfil da dívida. Como ela está, quando ela vence, é bancária, trabalhista, o que é? Direito, receitas futuras estão comprometidas? Receitas de paga de publicidade, eu sei porque o Rueda adiantou. Receitas de transmissão, quais são as receitas comprometidas? Quando você. Isso que a gente chama do valuation até para fazer essa. Por isso que eu disse que quem fala assim, eu já tenho aqui a proposta de 2 bilhões de estalecas pelo Santos. Mentira. Porque essa empresa não fez o valuation. É simples. Então, a recuperação judicial, instrumento importante. O parcelamento da lei da SAF, né, que é a Central Única de Execuções, que é isso que a lei da SAF cria, no fim das contas. Que, aliás, o Santos já usa, viu? Poucas pessoas sabem. O Santos usa já a Central de Execuções da lei da SAF, tanto no TRT, no Trabalhista, quanto no TJ de São Paulo. Ele foi um dos últimos clubes que conseguiu. Engraçado, porque depois o TST deu um entendimento, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que não pode mais. Mas o Santos já tinha. Que seria só apenas de SAFs. Estava na dúvida, um limbo, se clube associativo podia ou não. Bom, então, são mecanismos importantes. E a gente tem que analisar o perfil da dívida para saber se vai utilizá-los ou não. É isso. Tem algumas perguntas, claro, que a gente fez durante, mas só para dar crédito. Por exemplo, o Rubens fala das propostas. Não só você citou algumas ideias, mas eu acho que questão de proposta mesmo no sentido tradicional, a gente vai voltar antes de dezembro a falar, o Ivan, com outros candidatos, até porque é uma obrigação minha. Eu acho que agora é mais uma leitura de situação. A Soninha perguntou sobre SAF, enfim. Tem vários outros aqui que fizeram perguntas que a gente já citou durante a entrevista. O José Marques fala o seguinte: meu apoio nas eleições está condicionado ao compromisso do candidato em não negociar mais joias da base antes que elas tragam resultados para o time principal. Há décadas o Santos entrou em um ciclo vicioso de vender jovens promessas e comprar jogadores outrora bons, mas que estão em decadência. Ele não faz uma pergunta, ele faz um comentário, mas eu quero te trazer a pergunta porque eu fiz para os outros e acho importante. A gente tem vivido uma onda de protestos validíssimos, eu sou super a favor, com faixas, e o protesto mais genial pra mim foi o que foi levado, tipo, barraca de feira de mercado na porta. Legal mesmo. Espetacular. E eu sempre me posiciono, desde o primeiro ano de canal, contra a venda de base, por mais que às vezes ela seja óbvia, por mais que precise de dinheiro, tal. Eu quero sua resposta sobre isso, seu comentário sobre isso, porque a gente viu recentemente 2 exemplos muito claros. Souza e Luca, na minha avaliação, vendido por preço de banana, de bala, de caramelo, 10 centavos, para pagar o salário do Mike, para pagar o salário do Tiquinho, para pagar o Bilal, o Yusufa, que nem você citou. O que, assim, aqui eu tô falando como torcedor e como analista, é um absurdo. Como torcedor, porque eu perco minhas joias, como analista, porque eu tô vendo um time ruim em campo. Então eu quero o seu comentário sobre como evitar a joia da base ser vendida tão barato. Bom, a gente vendeu a joia, a atual gestão entrou num círculo vicioso. Ela vendeu a joia da base para contratar um jogador já com uma idade mais avançada, não tão no fim de carreira, aí precisa pagar esse jogador que não rende.
Aí tem Paga que caro. pagar caro, aí tem que contratar um outro jogador para suprir aquele jogador. Aí isso aqui não tem dinheiro para contratar. Aí vende outra joia da base para botar um outro jogador. Mas aí entra num círculo vicioso. É isso que a tua gestão está fazendo. Por isso que ela fez 50 contratações. 50. 5 times. Só que não é quantidade, é É qualidade. qualidade. Ó, o Jair, a gente vendeu o Jair. Olha que essa história do Jair é bizarra. A gente vendeu o Jair para pegar o Tiquinho. Aí muita gente fala assim: a gente vendeu o Jair por 12 milhões de euros. Não, o Tiquinho ganha muito mais que o Jair. O salário de um jogador é algo que eu falo muito, mas que é muito difícil porque ele não é palpável. Não pra gente, pra eles é bastante. O torcedor não tá vendo o salário cair todo mês. Tá Não vendo? tá. Uma frase que eu sempre questiono. O jogador veio de graça. Não veio de graça. Não. Não existe graça. Ou você paga pro clube ou você paga pro jogador. Ele é Uhum. detentor do direito econômico e federativo dele. Ou você paga pro clube ou você paga pro jogador. É simples. Pra alguém você vai pagar. Você pode ter certeza. Não existe almoço grátis. Aí você pega o Jair e vende por 12 milhões de euros. Cara, eu não fiz essa conta, até porque eu não tenho o contrato do Tiquinho na mão. Uhum. Mas assim que tiver que for presidente, vou fazer. Vou pegar o contrato do Tiquinho e vou ver se só o salário do Tiquinho não pegou todo o dinheiro da venda do Jair. Se você juntar FGTS, 13º, férias, eu tenho quase certeza que só o salário do Tiquinho absorveu toda a venda do Jair. Uhum. Não foi uma venda, foi uma troca. Pior, o Santos tomou calote ainda. Teve isso. E teve que compensar com o quê? Com a vinda do Rony. Uhum. É porque pouca gente sabe. A venda do Rony tá nessa situação. Sim, é porque o Rony, o Rony, o Atlético, o Botafogo estava devendo. É uma conta muito complexa. Exato. Foi uma triangulação. Foi a tríade do calote ali. Todo um caloteando o outro e. Agora, posso te garantir que só um fez gol em final de Libertadores e não foi pro Santos. Que é o Júnior Santos lá no Botafogo. Aqui a gente ficou com a sobra. Mas aí, Noronha, por que isso acontece? Aí você vende o Souza para trazer, enfim, atletas mais velhos. E, bom, esse é o modus operandi Teixeira, vamos falar a verdade. Quem conhece Marcelo Teixeira desde 2000 é o modus operandi Teixeira. Você tá falando algo que eu bato na tecla. O pessoal não lembra de 2000, que eu tinha que assistir aos meus 10 anos, sei lá, o lateral russo. Em 2002, o Oséias, porque o pessoal não sabe, 2002, o primeiro semestre era Clebão, Odivão, Oséias e Esquerdinha. Não era Robinho, Diego, Renato Elano desde sempre. Não, esse voo do Russo, eu lembrei que em 98 eu tava na Vila, cara. Xinguei tanto o Russo. Quando ele tava no esporte. Tava no esporte. Lateral direito, eu lá xingando ele. Tava lá onde hoje é o sócio cachorro. Xingando ele. Bom, mas vamos lá. Não, tava lá? É isso mesmo. Bom, não lembro. Jogou semifinal, quarta de final. Não, que eu tava lá, eu sei. Se não sei aonde na Vila, eu lembro que eu estava lá. Não sabe se é no cachorro. Não, eu lembro que eu estava lá e estava xingando. Tá, perfeito, não importa. Já fiz muito isso também. Hoje não posso mais. Mas nada contra, viu, Russo? Um abraço aí pra você. Eu tenho um pouquinho contra, porque o gol de 2001, o Russo é que falha lá no ataque, mas tudo bem. Mas aí Me confundi, a pergunta era... Não, a gente tá falando... A gente tá comentando sobre as contratações, perdão. Isso. Então esse era o modus operandi de Marcelo Teixeira. Ele sempre fez isso. E continuou fazendo. É aquele negócio, o Marcelo Teixeira, ele não aprendeu nada de novo. Mas tem uma coisa pior, que ele também não esqueceu nada. Se ele tivesse esquecido, até... Que o modus operandi é o mesmo. Não, seria legal, porque aí pelo menos ele talvez tivesse algo diferente. Não, ele não só não aprendeu, como ele não esqueceu, ele tá fazendo igual. Então, a gente tem uma... A gente vai entrar nesse ciclo vicioso e vamos ter que analisar, como eu disse, até por... quando você faz o valuation do clube, você vê os contratos. Então é mentira um candidato vir falar de SAF. Agora eu vou linkar até 3 assuntos que a gente falou aqui. Olha que interessante, como tudo linka no fim das contas. O cara que fala que tem uma proposta já fechada de SAF tá mentindo. Por quê? Porque ele não sabe a duração do contrato, os valores, valuation, luvas, premiação. Você não sabe. Então você tem que fazer o valuation para saber. E outra coisa, e por que tudo isso acontece? Muitas vezes, será que o Chupa, será que Bilal, será que isso é só incompetência? Não. Porque se for, é muita. Sabe? Aí é muito. Pô, desculpa. Um Yuchupa, um Bilal, eu entendo. Muitas vezes um Bilal, por exemplo, o Bilal ganhou 10 mil euros lá. Dá um exemplo. O cara ganhava 10 mil euros no Lyon, né? No Nice, perdão. Aí você traz o cara, pô, vamos pagar pra esse cara aqui com o similar, 10 mil, 60 mil reais, 50 mil reais. Pô, vamos fazer um contrato aqui de 3 meses, vamos ver, fazer um teste. Não deu, tchau. Tá bom, isso é uma coisa, sabe? Isso é uma coisa. Inclusive nessas aí a gente já se deu bem algumas vezes. Com o Alex, por exemplo. Sim. Com o John, goleiro. A gente já se deu bem algumas vezes. E agora, você pegar o cara e botar, dizem que ele ganha mais de 700 mil reais pra nem jogar. E o cara tá num time amador, praticamente, de Portugal. Quem é que tá pagando? Quem é que tá pagando? É a gente. Isso aí não pode ser só incompetência. Se for, é muita. Se for, é demais.
Enfim, quero acreditar que seja só incompetência, mas é por isso que eu sempre friso, eu pago a minha campanha. Não tem dinheiro de outras pessoas, de empresário, né, especificamente. E eu não vou ter esse tipo de problema, eu vou ter autonomia para fazer o melhor pro Santos e para a base. O João Kleber, o Bruno fizeram perguntas aqui que já citamos durante o programa. O Márcio, Márcio Bernardo, um abraço para ele também, sempre participando. Eu vou para a pergunta do. Aqui ele não assina com o nome, ele bota IFSFC, que é o perfil dele. E ele fala sobre algo que você citou até. Ele fala, na verdade, em time de conselheiros. É complicado até para o torcedor que não tem obrigação de saber disso. Conselheiros são eleitos na chapa que vão formar o conselho deliberativo, às vezes não de forma completa, depende da porcentagem do voto. No Santos, você forma um comitê de gestão, você, enfim, vai contratar dirigentes e tal. Aí ele faz aquela pergunta tradicional, de forma técnica, e seguirá um perfil coerente com a sua chapa? A resposta é fácil, você tem que responder sim. Qualquer resposta diferente de não, diferente de sim, e a sua resposta for não será coerente, você se quebra. Mas eu quero que você cite o que seria a coerência dentro da sua chapa para estar ao seu lado, o que precisa pensar. Que seja contra a Belmiro Holândia. Tá. Contra esse organograma do atraso que eu citei aqui. A gente não existe identidade 100% entre as pessoas. Isso que fique muito claro. Sim. Né? São fatos. Quem é casado, quem é namorada, quem sabe muito bem disso. Não existe essa identidade entre amigos em lugar nenhum. Mas existem núcleos basilares principiológicos entre as pessoas, né? Você pode ter uma esposa que, sei lá, ela torce para um time, você torce para o outro. Não acho legal, mas enfim. Agora, você não pode ter uma esposa que, sei lá, é estelionatária e você não é. É um núcleo basilar. Ok. É um núcleo basilar. Então existem núcleos basilares. Numa chapa com 180 pessoas, né, são 150, mas os suplentes, tudo mais, é natural que você tenha perfis diferentes em alguns aspectos. É natural. E, além de tudo, você tem que viabilizar a chapa, a eleição, você tem que até fazer a gestão depois, tudo mais. Não adianta só ganhar a eleição e não fazer gestão. Tem que fazer gestão. Mas não dá também para você se juntar por juntar. Não dá. Ah, vou juntar para ganhar. Isso é o organograma do atraso que eu disse aqui, da Belmiro Holândia. Então, eu sou contra a Belmiro Holândia. Bem-vindo. Ah, eu quero. Pô, eu vou lá, quero te dar dinheiro. Não, não preciso. Você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Não estou te falando que você vai ser conselheiro, não. Você é bem-vindo. Você entra lá no site, se cadastra, manda mensagem pro zap da minha assessoria, a gente faz o cadastro, já temos esse mapeamento. E você é bem-vindo para contribuir. Eu, por exemplo, contribuí na época do Luiz Álvaro. Eu tenho a camisa O Santos Pode Mais. Eu lembro bem disso. Mas eu não participava de nada. Eu era um moleque lá que eu queria só tirar o Marcelo Teixeira e. Porque se o Marcelo Teixeira tá de um lado, é tudo outro. Então eu queria só tirar ele e fazer o Santos poder mais, como de fato pôde depois. Tá lá fazendo campanha, não sei o quê. É isso. Então, todo mundo é bem-vindo. Todo mundo que é contra a Belmirolândia é bem-vindo à minha chapa. A última pergunta dos membros eu vou trazer aqui mais pro lado de Gramado. Obrigado a todos os outros que mandaram, não foram citados. Enfim, tem vários. Se eu ficar dando crédito para todo mundo, a gente vai até 3 horas de programa. Mas o William Dias. A pergunta que eu vou fazer agora parece muito com a do William, parece com a de outros também. Mas o Danilo faz um resumo que é: vemos nossos rivais com patrocínios quase 2 vezes maior que o nosso. A gente já falou de patrocínio aqui, mas acho que vale esse ponto também. Muito devido a gente sempre estar com o Pires na mão e sem credibilidade no mercado. Como reverter essa situação? Eu quero trazer essa pergunta por causa da palavra credibilidade. O Alexandre Matos, até fecho meu computador nesse momento, fala muito sobre a credibilidade estar quebrada e por isso ele não consegue trabalhar. O que particularmente eu discordo, mas é uma análise minha. Como então, se eu chegar em qualquer outro lugar, seja na busca de patrocinador, seja conversar para contratar um jogador, como é que eu mostro que o Santos não é mais, você sendo eleito não será mais, certo? Não está mais na mão de quem tirou a credibilidade do clube. Como é que você garante isso? Sendo uma novidade. Tá. Sendo uma novidade. Imagina você. Você é um empresário. Você é um clube. Quer negociar. Aí o cara vai lá e fala assim, não, eu não vou te dar calote dessa vez. Marcelo Teixeira, não, dessa vez não vou te dar. Pô, o cara tá 30 anos no poder, fazendo o que fez. Ou você chega e fala assim, não, olha, agora comigo é diferente o Santos. Tá, mas, pô, peraí, tô vendo aqui, estava na gestão em 2014, estava na gestão do impeachment aqui do Pérez, 2017. E aí, como é que é diferente o quê? O que tem diferente? Você tava aqui. Então, não adianta você falar que vai mudar. Você tem que mudar de fato. Eu posso falar pra você que eu vou ficar de dieta aqui, ó. Eu tô de dieta, eu vou emagrecer. Eu tô com um hambúrguer aqui, um Big Mac comendo, você vai olhar pra mim, você vai sentir confiança em mim? Não. Você tem que ter credibilidade. Isso depende da sua imagem, da sua postura.
Então, eu chegando, eu como novidade, simples. Teve um clube recentemente que foi o. Não lembro se foi o Cuiabá. Alguém que falou que o Santos dava calote. Teve vários agora. Teve Não, mais de teve um. vários. Eu tô com na cabeça um exemplo muito fácil. O Santos, a Hum, gente tá gravando num dia que o Transferban finalmente saiu no Arouca, que tem outros por vir. E recentemente o Santos tentou contratar junto a um time mexicano, que agora vai me fugir qual time, um jogador. É equatoriano até. E o time mexicano falou: não, com o Santos eu não negocio. Então, assim, o time brasileiro deve para um time de Portugal e o time mexicano sabe. hum. Porque o mundo funciona assim hoje. Sim. Essa imagem vai demorar para ser recuperada. É. Mas você recupera como? Só falando? Não, é com atitude. Você tem um presidente diferente, de outro perfil, que queira, digamos assim, renovar a imagem do Santos. Que é o que eu pretendo fazer como presidente. Renovar, falar, a partir de agora é diferente. Eu nunca tive nada, eu não tenho nada a ver com o passado. Do passado eu quero só as partes boas. Eu quero ser o presidente que foi Carlos de Barros, quero ser o presidente que foi Atié, Jorge Cury, eu quero ser o presidente que foi Rubens Quintas, eu quero ser o presidente que foi Samir, quero ser o presidente que foi Laor. É época que o Santos tinha credibilidade. Esses caras que tiraram a credibilidade do Santos, eles são muito pequenos perto da história do Santos. Eles são muito pequenos, mas muita gente tem medo de enfrentá-los. E eu entendo porque tem medo, porque é uma batalha difícil mesmo. Eu mesmo já tive problemas pessoais que estão registrados que eu talvez exponha. E sei que vou enfrentar outros. Mas eu tô acostumado com isso, da minha atividade profissional. Fui procurador em Ferraz de Vasconcelos, pô. Tô acostumado. Mas digo que o Santos é até pior que isso, nessa parte da intimidação. Mas, bom, não vou entrar nesse mérito hoje. O fato é, não adianta você falar que vai emagrecer e comer o McDonald's. Então você tem que ter as atitudes que mostrem pro mercado. Não vai ser da noite pro dia. Ninguém também vai olhar pra você, pô, esse cara é novo, é bonito, vai resolver. Não, não é isso. Você mostrou o quê? Com trabalho. E aí, aos poucos, você vai recuperando seu nome no mercado. É isso. O pessoal sabe que a gente tem, claro, um limite de tempo, até porque temos um estúdio aqui que outros programas são gravados. E eu gosto de estabelecer ao mesmo tempo para todo mundo poder falar a mesma coisa. Então, de minha parte, Ivan, as perguntas foram feitas, dos membros também, mas eu sempre abro no final para algum tópico, se você sentiu falta da abordagem, para que você possa. Se não tem, só falar com o sócio uma última vez. Então, te peço para que, caso lembre de algum tópico, fale agora. Tá bom. Já é pra fazer as considerações finais? Vai de você. Estamos na reta final. Ou é o tópico? Sinta-se à vontade, pode embalar os dois. Eu tô aqui para perguntar, você para Ah, não, não. Então, beleza. Bom, então vou falar favor, aqui direto claro. pro nosso telespectador, eu sempre fico na dúvida se é Eu acho tecnicamente que correto ainda o falar jovem telespectador. não vai usar telespectador, mas não vai usar internauta também, porque a gente que é velho que fala internauta. Eu não sei o que o jovem fala, honestamente. Bom, então, já que você falou do jovem, eu quero falar um tópico antes. Vai lá. Muito legal. Dois tópicos que você não abordou, mas que eu pretendo abordar, que é o seguinte, tem a ver com a primeira pergunta sua no começo, que é o esportes. O esportes. Como eu disse no começo, o Santos ele tem a terceira maior base digital do Brasil, antes do Neymar a quinta. E o Santos ele tem muita relevância no esporte. Tem pessoas, o público do Santos ele acompanha também Sim. esportes. Dá para fazer esse levantamento. Então, eu acho que é um mercado muito importante. O Santos tem que voltar para esse mercado. Tá. Ele tem que É legal que você falou voltar, porque o Santos esteve nesse mercado estava forte. e parou, exato. Estava forte, Exato. parou. Então você tem o CSGO, você tem League of Legends, tem um monte de jogos ali nesse. E até a curiosidade pessoal minha, Noronha, eu coleciono videogame. Sabe? Eu tenho mais de 56 videogames. 56, meu Deus. É verdade. Então, vou te mandar foto um dia lá em casa. É muito mesmo. E aí, então eu gosto muito disso. Né? Eu não jogo porque eu não tenho tempo. Eu acabo virando mais um acumulador que um colecionador de videogames. Mas é um mercado que eu entendo. Eu jogava FIFA 98 no modem de 18K lá. Aquele barulhinho lá. Hoje em dia o povo joga. Eu ficava na Lan House ali na @game ali, na Tolentino. A Tag era no canal. A Monkey era na Tolentino, a Tag era no canal 3, jogando CS, fazendo corujão. Enfim, é um mercado que eu conheço. Eu gosto de tecnologia, como minha campanha está mostrando, e eu quero que o Santos volte para o esportes. Eu acho que é um mercado muito importante, por quê? Porque ele retém torcida e forma novos torcedores. Tá. E, além de tudo, é lucrativo. Tem dinheiro nesse mercado. Dinheiro pra caramba. Bom, e eu queria falar outro tema que é muito importante, que é das sereias. Tá. A atual gestão rebaixou o Santos no futebol feminino. Sim. O Santos é bicampeão da Libertadores. O Santos sempre é uma referência no futebol feminino. A atual gestão rebaixou o Santos no futebol feminino.
E o que eu quero avisar para quem acompanha o futebol feminino é que eu, Ivan, eu vou me juntar à luta junto com a Leila Pereira e com o BAP contra um problema grave estrutural do futebol feminino, que é a questão dos direitos de transmissão. O futebol feminino, para quem não sabe, a empresa que transmite, a Globo, ela não paga o direito de transmissão. Você tem a premiação de título, enfim, por desempenho esportivo. Mas a empresa transmite. E transmite em horário nobre, ou seja, então tem potencial de audiência. A Globo não coloca nada em horário nobre que não vai dar audiência. Você pode não gostar de futebol feminino. Se tá passando no horário nobre da Globo é porque alguém tá vendo. É lógico. Posso garantir isso. É lógico. Então, ela não pode transmitir isso de graça. Eu vou me juntar a essa luta com a Leila Pereira e com o BAP. E eu até quero deixar uma reflexão interessante. A gente fala muito de liga no Brasil, né? Que seria muito legal mesmo, a gente ter uma liga bem fortalecida. Mas a liga no futebol feminino é mais urgente ainda. E olha que legal, ela pode até ser uma experiência para o masculino, porque lá não vai ter tanta briga de receita. Pode ser. Ela tá mais incipiente. Se a gente monta uma liga ali, você consegue juntar todo mundo, fazer uma distribuição equalitária de direitos de transmissão. E não só isso, porque a gente, quando a gente fala de liga, a gente fala de direitos de transmissão, mas liga envolve várias coisas. Liga envolve a geração de imagens, liga envolve a padronização da identidade visual do campeonato, liga envolve a padronização das placas de publicidade, como acontece nos esportes americanos, por exemplo, na NBA e tudo mais. E o futebol feminino, ele é um... Como ele está nessa situação largada, a verdade é essa, ele é um campo maravilhoso para a gente trabalhar isso, ainda mais com a Copa do Mundo que a gente vai ter aqui no Brasil. Então eu queria abordar esses dois pontos de esportes para retenção de torcedores e trazer novas receitas, e dessa questão estrutural do futebol feminino. Eu falo não só de Santos, viu? Eu falo no aspecto nacional do esporte. Né? Quero me juntar a Leila BAP, conversar com o presidente Samir, né, da CBF, o qual o Marcelo Teixeira foi oposição, né? Muito bem lembrado. Como é que vai ser recebido na CBF? Será oposição de quem apanhou, sim, de quem ganhou. Enfim, conversar com o presidente Samir, assim que for presidente, para que ele nos apoie e que a gente possa resolver essa questão estrutural do futebol feminino. Isso é muito importante para valorizar o esporte, para que ele se pague. Então eu queria abordar esses dois assuntos que não foram abordados hoje. Claro. E tenho certeza que você vai voltar aqui até a eleição, porque, vocês sabem, tem eleição, 2020 foi assim, 2023 foi assim. Eu faço entrevistas, eu reajo, eu comento, é um assunto que me interessa. Você falou considerações finais, então por favor. Bom, primeiro eu queria te agradecer. Não, imagina. Quando você me chamou no Zap, eu fiquei feliz pra caramba. Porque, como eu te disse, eu sou... Eu ia falar telespectador de novo. Usa telespectador, não tem problema. Pronto, perfeito. Espectador. Perfeito. Eu sou um espectador do seu canal, sempre acompanhei lá, inscrito. Lembro que você me mandou no Zap, eu já falei Jandrei Urgente. É verdade, mandou Jandrei Urgente, que é uma referência... Pô, que é uma referência muito boa, ótimo, maravilhosa. Ótimo. Então eu sempre acompanhei, então pra mim foi uma grande honra, uma grande felicidade estar aqui de coração, imagina. Sabe? A gente jogou basquete, a gente tava conversando aqui antes de começar, você jogou no Saldanha, no Inter, que eram rivais, né? Mas bastante, inclusive. Bastante. E dava cada treta, bicho. Eu já saí de olho roxo, não por apanhar, de cotovelada numa briga por rebote no jogo Inter, eu peguei trauma. Pau torava, caramba. Mas aí eu tinha amizade com todo mundo, graças a Deus. Pau torava na amizade. Sim. Pau torava na amizade. E então, pra mim, pessoalmente, independentemente de candidatura, é uma felicidade estar aqui, porque até poucos anos atrás eu tava lá te acompanhando e tal. Tem a curiosidade, quando você fez o live que a gente ganhou do Bragantino, no Paulista passado, você fez a live do estádio, do Neoquímica. Ah, tá. Paulista 24, ok. Isso, tava chovendo pra caramba, eu passo atrás da live com meu filho no colo. Assim, na cabeça. Desculpa, na minha cabeça, assim. É legal. Depois você... Pô, vou procurar. Me procura lá. Vou procurar. Eu passo com ele aqui nas minhas costas, aqui todo molhado. Legal. Assim, lá. Enfim, acho que não tem tchauzinho não lembro agora. Mas enfim. Vou caçar eu. Mas a essa altura o pessoal já achou. Já caçou. Bom, enfim. Então, pra mim, pessoalmente, é uma felicidade estar aqui, viu, Noronha? Pô, prazer, muito obrigado. E aí, eu vou te pedir perdão pra eu olhar aqui pro torcedor do Santos pra deixar um recado final. Bom, primeiro eu queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, né? Já agradeci o Noronha, mas principalmente a Deus. O microfone saiu, perdão. Acontece. Vou voltar aqui. Agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Agradecer tudo, né, na minha vida, porque toda a minha vida que aconteceu, Deus me fez chegar até aqui. E eu, com muita humildade, eu quero colocar o meu nome à presidência do Santos. Eu sei que você, associado, você está cansado. Eu sei que você... mas é tudo igual. Mas é sempre os mesmos. Mas eu não acredito na política. Eu vou cancelar o meu sócio rei. Esse sentimento é válido.
Eu entendo esse sentimento. Mas eu não sou tudo igual, tudo igual. Eu nunca fui nem estagiário do Santos. Eu nunca tive uma cativa no Santos. Eu não tive camarote. Eu sou um torcedor de arquibancada que, com a graça de Deus, teve sucesso profissional. Tenho ainda, bastante, graças ao bom Deus. Eu sou um cara que vive a política, a boa política. Eu acredito na política porque não tem outro meio além da política. A política tem os seus defeitos, tem as suas mazelas, mas não há outro meio do que a democracia, do que o voto, do que a política. E, por fim, dentro desse país que a gente está, com essa dificuldade financeira que a gente vive, é normal, a gente sabe, o Brasil é um país de pessoas humildes, mas não cancele seu sócio rei. Não cancele, vamos acreditar na mudança. E eu vou fazer essa mudança, mas para eu fazer essa mudança eu preciso de você. Apenas juntos nós vamos vencer essa batalha. Mas eu tenho fé que nós vamos. Juntos, com fé e com ardor, nós vamos vencer a Belmirolândia e fazer o Santos voltar a levantar taças. Muito obrigado, Deus, Jesus. Peço seu apoio e seu voto. Vou, Ludovice, obrigado. Espero te ver nos próximos meses aqui, porque os candidatos têm que vir aqui. Eu espero muito, todos serão convidados. Espero que sua campanha siga e que você apareça aqui até dezembro. E depois de eleitos também. Aí é você que tá falando. O pessoal é eleito, fala que vem e nunca vem. Eu espero que você venha. Alguém falou, Edu? É verdade isso? Já aconteceu. Não. As pessoas... Não tô citando nomes, eu não tô falando que é a gestão atual nem nada Depois disso, de eleito, eu venho no Noronha. Então tá bom, obrigado. Não vou falar que vai ser o primeiro, tem que ver a agenda. Não é. Veio no Noronha. Mas eu já E não recebi vou ser sacana de vir em 31 de dezembro de 2030, não, viu? Tem esse ponto aí. Porque o cara pode ser sacana. Não, pode ficar tranquilo que eu venho com uma razoabilidade. Fico feliz. Fico feliz. Obrigado, Ivan. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando, a gente vai dar continuidade no assunto político, porque eu já comprei ideia, como eu comprei em 20 e em 23, a gente tem que falar disso, a gente tem que torcer sempre pro Santos melhorar. E pro Santos melhorar, passa sempre por quem está no poder. Esse foi o vídeo de entrevista número 30. Semana que vem a gente volta, mas tem vídeo aqui todo dia no canal. Obrigado, Ivan. Obrigado a todo mundo. E sempre encerro falando... Pode botar na central, boa. A porta está aberta. Quer vir aqui, quer falar, você é um personagem importante? Fale comigo. A porta está aberta sempre, o estúdio também, tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau.